exemplificou a dádiva da fé. Ressuscitado compreendeu Tomé, foi filho e foi senhor de uma grande mulher. Entra na casa de minha alma, cura-me de dentro pra fora. Faça, Senhor, que a minha vida recomece em ti agora. Pra boca seca do orgulho, a água do amor que descedenta. Pra fome de renovação, o pão do céu que alimenta. Vamos nos concentrar, meus irmãos, para nos conectar com Jesus, com os bons mentores que se encontram ao nosso lado nesse momento. Nos conectemos. Pai Celeste, Criador, fonte eterna de bondade, auxilia-nos, Senhor, a conquistar a verdade. Abençoa o nosso esforço para o teu reino atingir. Dai-nos, Pai, a luz que ampara os caminhos do nosso porvir. És tu, Senhor, a glória de todo esse mundo. És tu, Senhor, a paz e a esperança. Senhor, és tu a luz que não se apaga, o amor que não se cansa de auxiliar, de amparar. Dai-nos, Senhor, espíritos que somos inferiores ainda, forças para nos transformarmos nos arautos do teu amor e assim nos tornarmos apóstolos do teu evangelho, caminhando, embora com as dificuldades, com os problemas, mas caminhando em direção a Deus, aguentando as expiações e auxiliando os nossos irmãos nos seus processos de expiações também. Dai-nos força, dai-nos sabedoria, lucidez, para que consigamos aproveitar ao máximo essa encarnação. Auxilia-nos a execução dos deveres que o Senhor nos coloca a serem realizados com responsabilidade. Dai-nos força, Senhor, e ter conosco nesse momento, envolvendo os nossos corações com o teu amor, para que, conectados com o teu amor, possamos agir e falar e pensar no amor. Que seja feita a tua vontade em nossas vidas. Que assim seja. E assim seja. Assim seja. Ainda bem que deu tempo de eu chegar. Já pode começar? Pode sim, Vitor. Só fala para minha página, por favor, que eu cheguei já fora de hora. 8, né? Capítulo 8. Bem-aventurado aquele que tem puro coração. Tá, pera um pouquinho aí, rapidão. Beleza. A gente só vai pedir para fecharem o áudio para não dar retorno. Aí, porque tava dando um retorno, sabe, Ana Maria? Aí quando você for falar, você tira o áudio, aí fala, aí depois fecha, porque dá retorno sempre, sabe? Aí fica ruim na gravação. Bom, então eu acho que... Bem-aventurado é capítulo 8. Tá. Você conseguiu achar? Depois confirma aí. Consegui. Confirma Ok, aí. obrigada. Bem-aventurado aqueles que têm puro coração, porque tem edições do Evangelho que o capítulo 8 é diferente. Então só confirma. Bem-aventurado aqueles que têm puro o coração.
ou parecido, né? Às vezes eles mudam algumas palavras. Podemos começar? Eu acho que já podemos, né? Pode iniciar, Vitor. Ô, Marilene, eu vou só fechar. Tem como você só fechar o microfone também? Porque às vezes acontece uma batida, uma coisa aí, a live ela fica bem de. Só fechar o microfone. Aí quando você quiser falar, você pode falar, viu? Tudo bom, meu príncipe, é porque tá bem baixinho o meu, já chamei o técnico aqui do Diego para arrumar, mas tá com problema, eu tô escutando muito, muito baixo mesmo, mas eu vou abaixar aqui, tá bom? Não, não, eu tô dizendo, é o microfone. Você deixar assim, ó, trancado assim, ó. Tudo É bem. É só. porque o Diego tava mexendo aqui para me ver, porque eu tô escutando tão longe, tá ruim demais, mas tudo bem. Beijo, vou trancar aqui. Ó, ó, você pode fazer assim, sai e entra de novo. Sai e entra de novo. O pai não tava assim também. Ok. Aí a gente fica ali esperando, viu? Marilene? Você tá por aí? Acho que ela saiu. Vamos dar continuidade. Vou ficar esperando ela, mas acho que. Tá, vamos lá então. Tá todo mundo me escutando direitinho aí? Dona Dionis, Maria, Painho, tá todo mundo me escutando? Sim, Vitor. Sim. Pronto, ó. Ó, já que a Marilene saiu, vamos só esperar um pouquinho ela chegar, que eu disse a ela que ia esperar, né? Aí a gente espera e já volta. Mas hoje a gente vai passar muito não na live, porque já são 9h30, né? Eu acho que 10h30 em ponto a gente já tá terminando. Vamos só esperar ela voltar. A gente deu nossa palavra, né? Vitor, tire só uma duvidazinha para mim rápida. Pode ser? É sobre a luz que você estava falando do centro, da influência, que A sua queima, dúvida é que sobre o quê? queima. Ah, sim, sim. Ó, você pode só fechar o microfone por causa do cachorro? Sim, aí quando ela entrar, você pode Entendi. Ó, eu entendi a sua pergunta, Ediane. É porque assim, os fluidos espirituais, eles são bem sensíveis à luz, sabe? São bem sensíveis à luz. Tanto é que reuniões mediúnicas de materialização, elas são feitas no pleno breu, completamente breu. Não vê nada, né? Não é aquele breu que não vê nada, né? Porque não tem como. O nosso olho ele se adapta, ele se adapta à escuridão, né? A gente começa a ver um pouco de longe, mas começa a ver na escuridão, a gente começa. Mas é que o ectoplasma, que é o quê? Que são os fluidos em que a gente doa, assim, quando a gente é médio de materialização, eles queimam com a luz, né? E as energias espirituais, elas são um pouco mais intensificadas. Não é que elas não vão ser funcionar, não é que elas não vão funcionar, elas funcionam. Quando você está no sol, por exemplo, no meio do comércio e pede o seu mentor boas energias, você vai receber boas energias, vai sim. Se você está em casa com a luz acesa e pede ao seu mentor espiritual boas energias, você vai receber boas energias. Agora, quando você está com influência nenhuma de luz, a energia ela é um pouco mais potente, um pouco mais potencializada, porque não tem a influência da luz, né, da luz branca, né? A luz branca ela dificulta um pouquinho, sabe? Por isso que nos momentos de passe o pessoal acende uma luz azul, uma luz verde, uma luz vermelha. A luz vermelha é a melhor. Que André Luiz, o mentor André Luiz, ele fala no livro Desobsessão,
que é um manual para como a gente realizar uma reunião de desobsessão, desde o preparo do acordar até o dormir, o dia inteiro. É um manual nos ensinando como a gente deve agir, se portar e tudo mais. Ele indica a luz vermelha no momento da reunião de desobsessão, reuniões mediúnicas, a luz vermelha. Porque a luz vermelha, ela auxilia o trabalho dos mentores. Né? Então, quando a gente está no passe, a gente apaga as luzes, deixa só uma penumbra, para essas energias serem mais potencializadas. Aí pode acender uma luz verde e por aí vai. Quando eu fazia o evangelho lá, eu gostava de acender uma luz vermelha, eu colocava um papel celofane na luz assim e ficava vermelho. E aí eu fazia o evangelho. Eu gostava, sabe? Eu gostava. O ruim é só a vista, né? Aí é o problema. Mas eu gostava. Então, é mais ou menos por aí, sabe? Eu não posso aqui entrar muito nesse assunto, até porque eu não tenho total conhecimento para isso, mas é mais ou menos por aí. Tá certo? Qualquer coisa a gente fala um pouquinho mais sobre isso no final. Certo? Se quiser falar alguma coisa... Valeu. Obrigada aí pela explicação. Vamos lá. Bom, vamos começar. Bom, meus irmãos, a Marilene chegou, né? Vamos começar. Bom, falaremos hoje um pouco sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é Bem-aventurado aqueles que têm puro o coração. E Allan Kardec, com muita propriedade, ele traz como passagem inicial desse tema uma fala de Jesus que se encontra no Sermão do Monte, em que Jesus fala sobre as bem-aventuranças. O Sermão do Monte é extenso, muito grande, né? É até nesse sermão que se encontra lá, sois o sal da terra, né? Que Jesus nos fala, né? E aí também as bem-aventuranças, as inúmeras bem-aventuranças, né? E uma dessas bem-aventuranças é justamente essa. Bem-aventurados os pobres, os que têm puro o coração. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. E aí a gente vai decorrer um pouco sobre isso. Meus irmãos, bom, Jesus, é uma passagem que eu gosto muito, quando se fala de coração, eu lembro daquele diálogo em que Jesus tem com o mestre Hanan, com o sacerdote Hanan, que se encontra lá no livro de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, em que o mestre Jesus, interrogado por um sacerdote chamado Hanan, a seguinte pergunta. Eles estavam ali dialogando, e o sacerdote pergunta a Jesus: que achas ser o reino de Deus? Ao que Jesus responde: é construção divina nos corações das criaturas, dos homens. Construção divina nos corações dos homens. Nos corações. E aí vem Jesus também no seu Sermão do Monte falar: bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Mas o que quer dizer esse coração? Não é órgão físico. Não é. Meu coração puro, sem doença? Não, não é isso. Quando Jesus fala coração, a gente tem que primeiro fazer uma interpretação textual, né? Porque ele pode falar coração, órgão físico, ou coração, o sentimento. Porque o coração virou símbolo de sentimento. Quando a gente diz que ama alguém, a gente faz como? Ó. A gente faz assim, né? Coração, né? E o amor sendo o sentimento mais sublime que se encontra na Terra, em outros lugares aí o amor é base, em sentimentos maiores, mais evoluídos, sentimentos mais purificados. Mas na Terra o amor é o sentimento mais top, diríamos assim, na linguagem jovial de hoje em dia, né? Na linguagem da juventude, top, né? Então, o coração como símbolo de sentimento. Sentimento. Então, vamos reler a passagem. Bem-aventurados aqueles que têm sentimentos puros, porque verão a Deus. Então, vamos observar essa passagem. Primeira pergunta. Por quê? Por que aqueles que têm sentimentos puros que verão a Deus? Se as asas que nos conduzem até Deus é o amor e também a sabedoria. Né? Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, com as suas inúmeras obras, vem nos dizer, nos alertar, que as asas que conduz o anjo a Deus e que nos conduzirá a Deus
é a asa do amor e a asa da sabedoria. É o simbolismo do anjo, né? Quando a gente vê o anjo com duas asas, aquela coisa. Aquelas duas asas quer representar amor e sabedoria, porque quando eu tenho amor e eu tenho sabedoria, eu me elevo. Que eu começo a agir no bem, a falar, dar conselhos, consolos de sabedoria e impregnados de amor. Eu me elevo. Quanto mais eu tenho sabedoria e quanto mais eu tenho amor, mais elevado eu me encontro. Mais perto de Deus eu me encontro. Né? E essas são as duas asas. Então, se as duas asas, uma é amor, mas a outra também é sabedoria, por que só irá ver a Deus aqueles que têm sentimentos puros? O que Jesus quer dizer com isso? Né? Vamos observar. Emmanuel, este mesmo, o considerado o 13º apóstolo, né? Tem um estudo que fizeram uns teólogos aí, né? Que estudaram sobre as mensagens de Emmanuel, disseram que se Emmanuel fosse Emmanuel na época de Jesus, na época ele era Publius Lentz, mas se ele fosse o Emmanuel de hoje, na época de Jesus, ele seria considerado o 13º apóstolo, né? E teria escrito o 5º evangelho, por toda a sua contribuição no evangelho hoje como Emmanuel, né? Então Emmanuel, com toda a sua contribuição pela psicografia do nosso pequeno Chico, pequeno grande Chico, né? Ele vai dizer naquela mensagenzinha 7 minutos com Emmanuel, no capítulo Guardemos o Coração. Pode dizer, pai. Pode falar. Você quer falar alguma coisa? Só um detalhe que eu queria falar, né? Que Emmanuel tem toda a bagagem hoje para ser naquela época, um apóstolo, né? Mas lembrando que naquela época Emmanuel negou Jesus. Então, assim, todos nós precisamos, né, de uma bagagem. Emmanuel precisou dos apóstolos para ter conhecimento para hoje. Ele tem um trabalho considerado tal qual o trabalho de um apóstolo, né? Mas para vocês verem como é a transformação. No tempo de Jesus, Jesus conversou com Emmanuel e Emmanuel, naquele momento, não aceitou Jesus. Nessa mesma encarnação, ele pensando no que Jesus tinha falado para ele, ele despertou. Né? Mas foi um pouco logo. E daí para frente, transformou-se no Emmanuel que é hoje. Como Paulo também, né, Vitor? Não vou entrar em detalhe, mas todos nós podemos nos transformar. O Emmanuel de hoje era antes o Publius Lentulus, né? Eu acho o nome dele, né? Era governador de Roma, né? Pode prosseguir. Foi só esse detalhe que eu quis falar aqui. E outro detalhe, um governador bem orgulhoso, muito orgulhoso, enrijecido, né? E aí, na conversa com Emmanuel, Jesus diz, Publius Lentulus, alguma coisa assim, diz, se tu não me aceitares agora, me aceitarás daqui a 2000 anos. E depois de 2000 anos, vem Emmanuel, Chico Xavier, com todas as psicografias, né? É interessantíssimo. Mas vamos lá. Emmanuel, nosso irmão Emmanuel, num dos livros dele... Daniel, você quer falar alguma coisa? Vai, não vai? Você tá aí aparecendo com a mão. Você quer dizer alguma coisa? É rápido, é só uma perguntinha rápida. Esse Emmanuel que vocês estão falando é o mesmo que é o mentor do Chico? Ok. Esse mesmo. É esse mesmo, viu? É esse mesmo. Né? E maioria das psicografias do Chico vem dele, né? Inúmeras. Mas vamos lá. Emmanuel, no livro 7 Minutos com Emmanuel, no tema Guardemos o Coração, ele vai dizer, no sentimento reside o controle de nossa vida. No sentimento se encontra o controle de toda a nossa vida. E aí eu queria dizer para vocês, meus irmãos, prestemos muita atenção nisso aqui. Prestemos muita atenção nisso aqui. Eu estudando, Divaldo, né, eu vendo uma palestra dele, ele fez uma linha de raciocínio muito interessante para explicar mais ou menos como é que funciona o desenvolvimento dos nossos hábitos, do nosso destino. Eu vou trazer aqui para vocês, eu vou compartilhar minha tela
Vou compartilhar minha tela e eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, observe isso que Emmanuel falou. É no sentimento que se encontra o controle de nossas vidas. Aí eu vou mostrar o porquê. Vou compartilhar aqui minha tela e eu vou mostrar para vocês aqui uma sequência. Vocês estão vendo minha tela? Estão vendo? Vocês estão... Pai, tá conseguindo ver minha tela? Fala aí alguma coisa. Sim, Vitor. Ó, estão vendo ainda, pai? Estamos. Ó, vê isso aqui. Vejam isso aqui. Vejam isso aqui. Essa sequência aqui, ó. Sentimento, pensamento, fala, ação, hábito, caráter, destino. Feliz ou infeliz. Certo? Agora vamos navegar ao sabor do raciocínio. Meus irmãos, vamos citar exemplos. Suponhamos que você está no ônibus. O ônibus lotado, não hiperlotado, mas cheio de gente. E aí vai uma pessoa, entra no ônibus e vai passar. Então, em vez dessa pessoa pedir licença, ela simplesmente empurra você para o lado e sai da minha frente e passa direto. Isso gera em você o quê? Um sentimento. Aí, nos seres humanos normais, eu, por exemplo, né? E eu acredito que muitos de nós aqui sentiríamos o quê? A gente ia sentir um pouquinho de raiva. Né? Então, por que esse cara fez isso? Ou essa moça fez isso? Por que ele fez isso? Aí isso vai desenvolver o quê? Um sentimento. Observemos, vamos começar do começo, hein? Sentimento. Então você sentiu um sentimento de raiva. Certo? Esse sentimento vai fazer com que você tenha pensamentos raivosos. E isso é automático. Eu sinto, logo penso em pensamentos raivosos, certo? Se eu não estiver vigilante, esse meu pensamento vai ficar constante na minha cabeça. Eu começo a pensar ações de violência, não é? Começo a pensar ações de vingança. E aí eu começo a quê? Eu começo a falar. A falar em violência. Eu começo a comentar com meus familiares sobre aquele tal assunto do ônibus. Eu começo a falar que eu devia ter batido, né? Que eu devia ter empurrado ele de volta, que eu não podia ter trazido o desaforo para casa. Eu começo a falar. E se eu deixar com que isso fique constante em mim, toda vez que alguém fizer algo que desenvolva sentimento de raiva, eu pensar pensamentos de raiva e continuar falando falas violentas, isso vai fazer com que eu acabe desaguando em uma ação. Em uma ação. Então, quando alguém me gerar um sentimento de raiva, eu não vou simplesmente pensar ou falar, eu agora vou agir. Aí eu vou lá e revido. Eu empurro de volta, eu bato de volta, eu dou um tapa ou qualquer coisa. Isso tudo gerado por um sentimento de raiva. Certo? E agora eu estou agindo na raiva. Se eu continuar agindo assim por impulso, violentamente, isso vai fazer com que eu crie um hábito. Um hábito. Todo mundo que fizer com que eu sinta um sentimentozinho de raiva, pelo hábito formado, agora eu vou sempre bater, revidar, empurrar. Às vezes as pessoas falam coisas bem simples que geram sentimentos de raiva, a gente já vai lá e bate. Tem pessoas que é assim, né? Já vai lá e bate, já vai lá e empurra, né? Constitui um hábito. E meus irmãos, um hábito formado, um hábito ruim, formado, vai fazer com que tenhamos um caráter. Vai formar o nosso caráter. Então, se eu tenho o hábito de bater em todo mundo que me formar uma raiva, o meu caráter vai ser um caráter violento. E isso vai fazer com que o meu destino seja infeliz. Observemos a importância da gente observar o nosso sentimento. Por isso que Jesus fala, bem-aventurados os puros de coração, ou seja, aqueles que têm sentimentos puros, porque eles verão a Deus. Porque esse percurso aqui será um bom percurso. Ele terá sentimentos felizes,
pensamentos felizes, irá falar em coisas boas, agir no bem, aquela ação constante vai formar ele um hábito de agir no bem, agir com caridade, que por sua vez vai formar um caráter nobre e o seu destino é felicidade. Observemos. Que interessante. Interessantíssimo. Mas tem uma informação que é importante a gente observar. Nós não conseguimos controlar os nossos sentimentos. E agora? Porque quando alguém pisa no nosso pé, bate na nossa cara, a gente sente raiva, é natural. Observando a nossa condição inferior, de espíritos inferiores, é natural, não é normal. Observe, não é normal. É natural. Natural porque somos espíritos inferiores ainda, certo? Então, considerando a nossa inferioridade, se alguém bate na nossa cara, o sentimento que vai gerar em nós é o quê? É compaixão? Em Jesus, sim, mas na gente não. Seria raiva mesmo, não é? E esse sentimento vai gerar um pensamento. Então, se a gente não consegue atuar no sentimento, eu simplesmente sinto. Eu não consigo, como é que eu faço? Eu simplesmente sinto. Eu não queria sentir raiva, mas eu sinto. E agora, Vitor? Eu posso atuar onde? Aqui, ó. Pensamento. No pensamento. Porque o pensamento eu consigo modelar. O pensamento eu consigo parar de pensá-lo. Eu consigo escutar uma música, ler um livro, simplesmente pensar em orar. Por isso, meus irmãos, observemos agora a importância que Jesus disse: vigiai e orai. Vigiai os teus pensamentos. Porque se você, quando vigiar os seus pensamentos, perceber que são pensamentos ruins, você vai lá e faz o quê? Ora. Porque você orando se conecta com a espiritualidade superior e você não faz com que a fala, a ação aconteça. Que isso aqui, ó, essa ação, esse hábito, caráter, destino, não vai acontecer. Se você vigiou o seu pensamento, viu que o seu pensamento é um pensamento mau e você ora, você não deixa aquele pensamento mau de violência formar uma fala, desaguar numa ação de violência, aquela ação constante formar um hábito e um caráter violento e uma infelicidade para você. Né? Então, observar a importância do vigiar e orar que Jesus nos falou. Porque se eu vigio o meu pensamento e vejo que ele é um pensamento de violência, eu oro para não deixar aquele pensamento gerar tudo isso, aí eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar atuando onde? No sentimento. Então, eu não consigo controlar o meu sentimento de raiva, mas eu posso controlar o meu pensamento de raiva, orando, colocando pensamentos positivos em cima daquele pensamento negativo, e aí eu vou estar modelando o meu sentimento. Modelando o meu sentimento. Então, vamos colocar aqui um exemplo para ficar mais fácil. Vamos colocar o mesmo exemplo. Você está no ônibus, e aí vem alguém, o ônibus um pouco lotado, alguém quer passar e simplesmente empurra você e diz, sai da minha frente. Aí você sente o sentimento de raiva. Esse cara tá doido, esse cara deve ficar maluco. Simplesmente me empurrar assim desse jeito, aí você começa a pensar, a sentir o quê? O sentimento de raiva, né? Aí você percebe que tá tendo pensamentos raivosos. Aí você, eita, peraí, Vitor, peraí. Você tá tendo pensamentos de violência. Por que você quer revidar o empurrão, né? Você constatou que seu pensamento é de violência, aí você vai fazer o quê? Agora você vai colocar um pensamento de mansidão. Mansidão. Então, o que é que você faz? Um exemplo, o que é que você pode fazer? Você começa a recriar na sua mente aquela situação. Começa a recriar na sua mente você no ônibus, o cara ali empurrando, e em vez de, na sua criação mental, você se colocar na postura de raiva, você se coloca na postura de manso, de paciente, de uma pessoa paciente. E aí você vai fazendo o quê? Você vai atuando no sentimento. Devagarinho, esse pensamento, esse treino vai constituir para você o quê? Mansidão. Um sentimento de misericórdia, de compaixão. Aí da próxima vez que alguém vier e lhe empurrar lá no ônibus, você não vai sentir mais raiva, você vai sentir o quê? Compaixão. Você vai dizer, ô meu irmão, você é um pouquinho desequilibrado. Né? Óbvio, você não vai falar isso, né? Senão você leva uma lixa do cara. Mas você, assim, você pensa no seu pensamento, né? Você mentaliza o pensamento. Vai com Deus, meu amigo. Você é um pouquinho desequilibrado, eu lhe entendo. Mas por que você sentiu isso? Porque você foi modulando o sentimento através do pensamento.
porque eu não consigo atuar diretamente no sentimento. Eu simplesmente sinto. Mas o pensamento não. No pensamento eu consigo atuar, e modelar, e modificar, né? Isso é importante. Isso é muito importante, meus irmãos. Vocês conseguiram me escutar a live todinha? Conseguiram me escutar direitinho? Sim, Vitor. Sim, Vitor. Sim, tá tudo perfeito. Sim. Pronto, então tá tudo certo. Então era isso que eu queria trazer para vocês, sabe? Era isso quando eu aprendi isso, meus irmãos, eu disse, cara, tá tudo aqui, ó. Tá tudo aqui, né? E aqui, observando aqui devagarinho, vigiando e orando, né? Observando o que a minha consciência vai dizendo, né? Observando os pensamentos que eu tô tendo, vigiar quando vierem pensamentos negativos, porque eles vão vir. Eu sou inferior ainda. Se eu fosse superior, nem aqui eu tava, isso é um fato, né? Se aqui eu me encontro com todos esses assassinos, irmãos nossos estupradores, né? É porque eu tô ali, ó, na mesma média, não sou igual. Podemos dizer que não somos estupradores, né? Nada a ver. Mas estamos ali, ó, na mesma média, não é? Na mesma média. Se fôssemos seres iluminados, não estaríamos aqui, meus irmãos. Não estaríamos. Eu, Painho, né? A gente tá aqui nessa live, mas também somos ali, ó, ralé do mundo espiritual. A ralé ainda, não é? Então, a gente vai ter pensamentos negativos. O importante é não fazer com que eles criem ninhos em nossa cabeça. E aí a gente vai estar atuando no sentimento. E aí, com sentimentos purificados, iremos ver Deus. Agora, Vitor, como é que eu faço para... Agora, Vitor, como assim ver Deus? Como assim ver Deus? Aí, meus irmãos, é uma resposta que eu não consigo dizer porque eu não vi. Não vi ainda, então não tem como eu responder para vocês. Mas deve ser muito lindo, com certeza. Né? Então, era essa aqui, mais ou menos, o raciocínio que eu gostaria de trazer para vocês. E para concluir, eu gostaria de dizer, meus irmãos, se nós não tivermos sentimentos sinceros, sentimentos purificados, como é que iremos agir de forma sincera no bem? De forma sincera, de entrega, de amor. Como é que iremos? Sem ter sentimentos purificados. E sem ação sincera no bem, como é que iremos edificar o céu em nossos corações? O reino de Deus em nossos corações, como disse Jesus ao mestre Hanan. Que o reino de Deus é obra divina nos corações das criaturas, né? Então, se eu não tiver sentimentos purificados, como é que eu vou edificar essa obra divina no meu coração? Né? Como é? Então, o que é importante compreendermos? Que, embora eu não tenha sentimentos purificados, eu devo buscar ter. E como eu busco ter sentimentos purificados? Vigiando e orando e agindo no bem, mesmo que não seja sincero. Olha que interessante. Mesmo que a gente, agindo no bem, não seja de forma completamente sincera, por entrega, né? Às vezes a gente vai no centro espírita, eu falo por mim, eu corto no centro espírita a sopa, né? A sopa não tem como cortar a sopa, mas eu corto os legumes, né? Toda sexta-feira, 6 da manhã. Acordo 5 da manhã para ir lá cortar os legumes, né? Aí eu acordo assim 5 da manhã, nesse inverno, um frio de tremer as canelas. E aí eu fico perguntando, eita, e será que se eu faltar vai dar problema? Será que eu tenho que ir mesmo um diazinho, Jesus? Será que não pode não faltar um diazinho, né? Então, vê, aí a minha consciência começa a falar comigo, Vitor, vai faltar, né? Compromisso com Jesus, Vitor, você assinou o contrato, né? Você disse que ia, né? Jesus aguarda você. Aí veio o espírito inferior aqui, mas lá tem muitas mãos cortando. Aí disse, mas se lembre que você é devedor. Aí eu vou lá com toda a preguiça do mundo, todo encasacado para cortar verdura. Então eu fui na base do puxão de orelha. Mas a gente não tem ainda, a gente não, né? Eu posso falar por mim. Não tenho ainda esse sentimento purificado, mas vamos agindo no bem, devagarinho, que a gente vai desenvolvendo esse sentimento purificado. E, ó, pensamento. Agindo no pensamento. Pensamentos de vingança, de raiva, de ódio, de rancor, de tristeza, depressão. A gente vai, ó, afastando. Vai orando, vai escutar uma música, vai ler. Isso são orações, meus irmãos, são orações. Quando a gente ora, é para quê? É para elevar o nosso padrão vibratório. Mas se eu escutando uma música elevar o meu padrão vibratório, eu estou orando.
Se eu ler uma mensagem, uma fala do evangelho, eu elevo o meu padrão vibratório, eu também estou orando. Então, orar é para elevar o padrão vibratório. E se eu praticar uma caminhada na praia? Faz com que eu me sinta conectado com as energias do mar, das árvores, do sol, dos ventos, e faz com que a minha vibração se eleve. E eu estou orando na caminhada, olha que interessante. Porque orar é elevar o padrão vibratório. Se fazer uma faxina dentro de casa faz com que eu eleve o meu padrão vibratório, né? Vamos fazer a faxina dentro de casa que eu estou orando, né? Então é mais ou menos por aí, meus irmãos, é mais ou menos por aí. Óbvio que a gente tem que separar aquela oração de oração mesmo, aquela oração de falar com Deus e tudo mais, né? A prece, não é? Mas é mais ou menos por aí. Então, é elevar o padrão vibratório. Então, se a gente viu que o pensamento é negativo, escutemos uma música, assistamos uma palestra, leamos um livro, né? Isso tudo aí é oração também, né? Então, é mais ou menos por aí. A gente vai atuando no sentimento, para termos sentimentos puros e finalmente conseguirmos ver Deus, né? Que aí, ver Deus, não tem nem como eu falar como é que é, porque eu não cheguei nem a ver, nem se conseguir nem cheirar o chulé de Deus. Imagina ver ele, imagina, hein? A gente vai chegar lá. E é isso. Pai, se você quer falar alguma coisa, pode estar falando, viu? Beleza, vamos ver se eu consigo aqui, né? Porque o bombardeio tá grande aqui, mas quero dar uma palavrinha. Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, né? Eu acho, pai. Eu acho que a Ana Maria quer falar alguma coisa, que ela coisou o microfone. Então pode falar, pode falar. Não quero falar nada não, é porque o meu celular ficou um pouco mudo, e aí eu saí e entrei de novo. Pode. Ah, tá certo, tá bom. Então, assim, esse é um tema muito importante, né? Uma das bem-aventuranças de Jesus Cristo, um tema muito denso, né? Que dá para a gente pegar ele e trabalhar de diversas formas, né? Então, eu gosto sempre de trazer esses temas numa visão da nossa realidade, da nossa vida, né? Então, eu pergunto a vocês, quando é que Deus fala conosco? Quando é que Deus fala com qualquer um de nós aqui? E eu respondo para vocês, Deus fala conosco a todo momento. Toda hora Deus fala conosco. Agora, em qual momento a gente escuta Deus? Aí tem uma diferença muito grande. E é por isso que somos ainda espíritos impuros. Não porque somos ruins, não porque somos maus, porque somos crianças ainda na evolução. E a gente dá ouvidos aos nossos sentimentos, como egoísmo, orgulho, vaidade. Nós somos escravos desses sentimentos. E a gente não escuta, muitas vezes, a voz de Deus, que vem através, como eu sempre falo aqui para vocês, dos semelhantes, de um conselho de mãe, né? De um conselho de um grande amigo, numa boa inspiração, num bom pensamento, mas o nosso egoísmo, às vezes, o nosso pensamento é em primeiro eu, segundo os meus, isso não nos deixa escutar Deus. Não é? E é por isso que nós não podemos ver Deus. Não podemos entender Deus, porque nós ainda obedecemos a sentimentos impuros, no nosso estágio evolutivo que estamos. Quanto mais você conseguir trabalhar seus pensamentos, tudo isso que o Vitor falou aí, trabalhar nos seus pensamentos, né, orar, vigiar seus pensamentos, quanto mais pensamentos bons você vai ter, mais você vai escutar a voz divina, mais você vai compreender os bons conselhos que chegam até você. Você vai compreender o que acontece na sua vida. E você recebe mais dádiva. Se não me engano, tem até uma parábola de Jesus que diz, aquele que mais tem, mais recebe. E aquele que menos tem, acaba perdendo até o que tem. Entendeu? Isso faz sentido também. Né? Se você é uma pessoa que tem um coração, vamos dizer assim, acima da média, né? Você é uma pessoa de bons sentimentos, você é uma pessoa que pensa antes de fazer, que fica atento às coisas, às suas atitudes, quer dizer, você recebe mais essa luz. A luz está sendo jogada para todos nós. Uns pegam mais, outros pegam menos.
É assim que funciona. Por isso, aquele que tem o coração totalmente puro, que passou por isso, que se purificou, que não obedece mais a sentimentos negativos, quer dizer, o meu egoísmo já não comanda, já não toma conta das minhas decisões. O meu orgulho já não toma conta, e eu vou ser humilde, eu vou perdoar, e eu vou aceitar algumas situações, entendeu? E eu vou me purificando. Então, o meu coração, ele está caminhando para compreender Deus, para ver Deus. Inclusive, no próprio Livro dos Espíritos tem uma pergunta relacionada a isso. Kardec pergunta: os espíritos podem ver Deus? E aí a espiritualidade responde: os espíritos superiores podem sentir. Não, os espíritos superiores podem ver e compreender Deus. E os inferiores, como nós, podem sentir e adivinhar. Nós sentimos Deus, a força, o amor divino, porque ninguém aqui viu Deus. Ninguém aqui viu Deus à sua frente, mas sentimos a sua existência, o seu amor. No dia a dia, quando a gente está sem saída, que as coisas se resolvem, a gente sente a presença, a força desse amor que nos consola, que nos ajuda. Não é? Todo mundo sente Deus em algum momento da vida. E a gente pode adivinhar, saber que Ele quer que a gente faça o bem. Os sentimentos bons não nos deixam bem. Então a gente adivinha. Os espíritos superiores, eles veem a Deus. Mas será que Deus é humano? Não sabemos. Claro que não é humano. É uma energia, que eles podem ver e compreender essa energia. Entendeu? Para isso, tem que ter o coração puro. Essa é a coerência. A pergunta do Livro dos Espíritos é a mesma coisa, com palavras diferentes do que está falando Jesus aqui. O coração puro, você consegue absorver totalmente essa energia que Deus passa para você. E a gente pode, pessoal, não é ser perfeito. A gente pode a cada dia melhorar para a gente receber essa força de Deus. Essa energia, a todo momento, Deus está nos ajudando nesse processo evolutivo. Cada dificuldade sua vai chegar 10 pessoas para te auxiliar, te dar um conselho, te levantar, dizer algo, te ajudar com algo material. Isso tudo é Deus. Não é o seu vizinho, não é seu pai. Tem muita gente, eu inclusive pensava assim: meu pai e minha mãe não me ajudam nisso, poderia me ajudar, tal. Muita gente pensa assim, mas você não depende de ninguém. Só Deus que vai. Quem te ajuda é Deus. Quando Deus quiser que algo chegue a você, vai sair de uma pessoa que você menos espera. Então, não se preocupe com isso. Entendeu? Não é seu pai, não é sua mãe, não é seu vizinho, não é ninguém. Deus te ajuda. Deus se mostra em todas as minúcias da natureza, dos sentimentos. Então, quanto mais puro você tiver o coração, quanto mais você lute contra seus sentimentos imperfeitos, que todos nós temos. Aquele que diz, eu não sou orgulhoso, está sendo orgulhoso só em dizer isso. Porque nós somos orgulhosos no dia a dia. Quantas vezes tomamos uma decisão só por orgulho, Não é nem pelo que a gente quer. De vez em quando eu leio uns livros aí daqueles monges, daqueles sábios, eles dizem umas frases muito interessantes. Uma delas é: o ser humano se torna sábio quando deixa de fazer o que quer para fazer o que gosta. E se você ver profundamente, nem sempre você faz o que gosta. Nem sempre o que você quer é o que você gosta. Muitas vezes o homem, para dar uma de mão na frente dos amigos, ele trai a esposa. Porque quer. Mas no fundo ele não quer maltratar aquela pessoa que está ao lado dele ali. Não é? Por ego. Muitas vezes na roda de amigos você acaba fazendo algumas coisas porque você quer mostrar. É o ego. Não é? Você quer mostrar que é forte. Você quer mostrar, eu não falo com aquela pessoa porque ela não fala comigo. Orgulho. No fundo do seu coração, você gostaria de perdoar. Nós fomos feitos para ser bons. Não fomos feitos para brigar com o nosso irmão. Nós não fomos feitos para isso. Tudo que a gente faz o contrário disso é orgulho. Eu não consigo falar com aquela pessoa. Claro, tem problemas do passado, mas porque o orgulho ainda nos domina.
Porque se não dominasse, errei com aquela pessoa, se não foi nessa oportunidade, foi em outras vidas. Vou me perdoar, vou me rebaixar. Para nós é uma dor isso, me rebaixar alguém, me humilhar para alguém, isso é uma dor para nós. Porque estamos ainda mergulhados em orgulho, todos nós, em egoísmo. Não cedemos para que o outro tenha uma certa vantagem. A vantagem tem que ser nossa primeiro. É assim que a gente pensa, não é defeito, é estado evolutivo, mas a nossa essência é boa. Qualquer atitude negativa é fruto de orgulho. Temos que lutar contra isso todo santo dia. Vamos voltar aqui nesse planeta 1, 2, 5, 10, 100 vezes, se necessário, até que a gente consiga dar um passo à frente, alçar outros planos e chegar um dia a purificar nosso coração e também ver e compreender Deus. Cada um tem uma jornada, o meu orgulho pode ser maior do que o da Marilene, o egoísmo dela pode ser maior que o meu, ninguém é igual a ninguém aqui, cada um está no seu nível, só nós que podemos nos julgar. Se você não julga você mesmo, como é que você vai melhorar? Porque você não aceita o julgamento do seu próximo. Então, você que sabe. A gente tem que dizer, poxa, às vezes eu sou orgulhoso, às vezes eu sou egoísta, em certos momentos, eu preciso perceber isso, fazer uma autorreflexão para lutar contra isso. Pode falar, Vitor. Só pegando aqui esse gancho do julgamento, rapidinho, né? Meus irmãos, Deus nos julga pela nossa intenção. O julgamento de Deus não é diretamente na ação, é na intenção. Vamos supor que você está na sua casa e vai entrar um bandido, você tem uma arma, e você diz, saia daqui, que eu estou armado. O bandido continua entrando, então você dá um tiro para cima, o bandido continua entrando, você sai da parede, aponta para o bandido e diz, sai daqui que eu estou armado, eu vou atirar. Então o bandido faz a menção assim de puxar uma arma e você dispara o bandido. Infelizmente você matou o bandido. Se os juízes fossem julgar você, iria dizer que você é assassina. Se fosse julgar você pela ação de matar, você é julgada como uma assassina. Agora, se os juízes julgar você através da sua intenção, vai lhe absorver porque foi defesa pessoal. Então, se nós, da justiça humana imperfeita, buscamos julgar com a intenção, imagina Deus. Deus julga pela intenção e não pela ação. Porque às vezes a nossa intenção é boa, mas a gente acaba piorando a situação. Piorando. Às vezes a gente fala umas coisas que não deve, mas com a intenção boa e nobre, né? Então essa questão do que o pai está falando, só nós podemos nos julgar, é real. Porque como é que eu vou julgar o meu outro se eu não sei da intenção dele? Por isso que Jesus falou, não julguei, porque você não sabe da intenção do outro. Às vezes o outro agiu mal, mas a intenção dele é boa. Aí Deus não está julgando ele, não. E a gente lá, nossa, fulano e tal isso, fulano e tal aquilo e aquela coisa. Mas a intenção dele foi outra. Então não julguemos, porque o julgamento deve vir da intenção e não da ação. Né? Então, pai, pode continuar aí, viu, seu raciocínio? É só esse parêntesezinho aí para a gente compreender. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês que ninguém pode julgar ninguém. O que você pode fazer é o seguinte, também nós não podemos, nós temos que diferenciar. Se um amigo, se um irmão seu chega para você, reconhece talvez algo que você não está vendo e te dá um conselho, não aceitar também é orgulho. A gente pode aceitar. O João Vitor pode dizer para mim, pai, eu acho que o senhor errou naquele momento ali. Aí eu vou dizer, você não pode me julgar porque você também é imperfeito. É orgulho meu. Por que eu não posso pensar sobre isso? Posso pensar sobre isso, sim. A gente tem que ser humilde, porque nós adoramos os nossos defeitos. Tá cheio aí de status no Facebook, no status do WhatsApp. Eu sou assim, eu sou orgulhoso, só falo com quem fala comigo. Só dou oi para quem dá oi para mim. Quem não me procura, também não procuro. Acabou. Entendeu? Então, essa pessoa ela não enxerga o quanto ela está sendo orgulhosa. Então, alguém pode, né, te dar uma orientação, por que não? Agora, julgar é diferente. Sabe por que ninguém pode julgar ninguém? Porque quem conhece a vida de um espírito imortal,
Me diga quem conhece a vida de um espírito imortal. Aquele cara que matou uma pessoa, ou aquele cara que ele vive com 2 mulheres, 3 mulheres, né? O meu pai é assim, meu pai é mulherengo. Meu pai é mulherengo, fica com 1, 2 mulheres, tem 2 esposas, 3 esposas. Aí eu vou julgar meu pai. Vamos dizer que em vidas passadas ele tinha 4 e batia em todas 4. Se agora ele tem 3 e ajuda todas elas financeiramente, e elas também não estão felizes com isso, não sei, então ele está evoluindo. Ele está evoluindo. Então, quem sou eu para dizer que a vida do meu pai é uma vida errada, é uma vida doida? Meu pai é maduro, já tem seus 60 anos, entendeu? Talvez é aquilo que ele pode fazer. Né? Hoje ele é uma pessoa que está mais próxima dos filhos dele, mais carinhoso, é um cara que foi criado naquela criação de antigamente, muito bruta. Então, quem pode julgar alguém? Aquela pessoa ali que está no trabalho, mas sai de um trabalho, mas está tentando. Na vida passada, ele podia ser um grande ladrão. Ele está evoluindo, dando trabalho aos empresários, mas está evoluindo. Então, quem vai julgar ele? Eu? Talvez eu, aqui, fazendo o evangelho com vocês, eu estou piorando. Talvez eu, em outra vida, eu fazia mais, eu me dedicava mais ainda para o evangelho. E aquele lá, meu pai, está evoluindo. Então, quem pode julgar quem? Ninguém. Entendeu? As pessoas, às vezes, estão no seu limite, ela vem de uma vida criminosa. Nessa, ela só arruma briga, está evoluindo. Não matou ninguém ainda, está evoluindo. Então, gente, não tem sentido julgar ninguém. Julgar alguém é uma tolice. É você conhecer muito pouco uma pessoa e querer fazer um julgamento dela. Por mais que você conhecesse toda a vida dessa pessoa, era uma tolice. Se você conhecer o espiritismo, as reencarnações, julgar alguém, porque o processo evolutivo é longo, entendeu? Quem sabe em qual fase aquela pessoa está, ninguém, só Deus pode julgar, só Deus. Agora, como um irmão querido, como uma alma que está em companheiro daquele ali, que também somos todos mais ou menos iguais, estamos no mesmo barco, uma alma irmã pode chamar outra aqui e dizer, irmão, eu acho que você exagerou nisso aí, deu uma exageradazinha, né? Pense sobre isso. Eu não preciso ser perfeito para falar sobre isso. Eu já passei 20 anos da minha vida bebia bebidas alcoólicas, entendeu? Hoje eu não posso dar um conselho ao meu filho, dizer não beba. Não, eu posso sim, inclusive eu tenho autoridade para isso, porque eu já passei por isso, sofri várias situações por isso, consegui vencer e eu digo para eles, não tomem o caminho que eu tomei, peguem o atalho que eu estou dando para vocês. Aí ele vai dizer, pai, você não pode me julgar porque você fez. Orgulho. Porque um irmão que tombou e caiu num abismo não pode dizer para mim, irmão, não vá por esse caminho. Aí eu não vou escutá-lo, só porque ele já tombou e caiu. Não, ele teve sua experiência, ele viveu e está me amando. Ele não quer que eu passe por aquilo que ele passou. Orgulho, se você não aceitar, é orgulho. Então é isso, gente. Todos temos aqui, a cada dia, que vencer algo, purificar o coração para se aproximar de Deus. Eu vou encerrar hoje com uma oração não minha, porque está tendo umas bombinhas aqui, não estou tão concentrado, mas eu também queria trazer para vocês uma outra oração do Divaldo, na voz do Divaldo. É uma oração linda, que em 1 minuto, ele mostra Deus para a gente. O que é Deus para a gente? Entendeu? Então, eu vou encerrar mostrando para vocês essa oração, para vocês, e tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Fala como Deus age na nossa vida, o coração puro que percebe Deus, né? Que percebe Deus, ou então aquele que está se purificando e tem mais acesso a esse grande amor, a esse supremo amor que está sendo uma grande luz, é um sol. Imagine que tem um sol em toda a nossa humanidade, um sol de amor, uma grande luz de amor em todos nós. E alguns estão de braços abertos para receber essa luz, outros não, outros pegam só uma faíscazinha, mas a luz está lá. A luz está lá. Quanto mais você purifica seu coração, bota o orgulho de lado, bota o egoísmo de lado, você recebe essa sublime luz, esse amor.
essa orientação para tocar a sua vida. Tudo dá certo, minha gente, dentro do seu planejamento reencarnatório, não dentro do seu planejamento material, de ter um carro, de ter uma casa, de ganhar muito dinheiro, de ser famoso, não. É do seu planejamento reencarnatório. Deus nos ajuda a todo momento para que a gente cumpra. Ele não faz por você, mas ele te ajuda. Ele está lá. Se você não aceita, ele não te constrange a aceitar obrigatoriamente. Entendeu? Então é isso. Por aqui eu encerro também. Vou tentar compartilhar minha tela aqui para colocar essa oração do Divaldo. Por enquanto, Vitor, se quiser falar alguma coisinha aí que eu vou tentar fazer aqui. Viu? Tem como o senhor clicar aí, ó, nesses 3 pontinhos da parte de baixo, na parte direita. Clica nos 3 pontinhos. Não é isso. Tenta aí para ver. Bom, meus irmãos, então esse foi o nosso tema. Se o pai não conseguir, ó, eu acho que pai, a gente tá vendo o senhor, viu? A gente já tá conseguindo ver aí a tela do senhor, a tela do celular, o senhor tá passando aí pelos aplicativos aí. Já tá conseguindo ver. Por enquanto que o pai vai ajeitando ali a oração, né? Ver se a gente consegue ver essa oração do Divaldo. Se alguém de vocês tiverem aí alguma coisa a falar, né? Alguma pergunta ou algo desse tipo, pode estar perguntando, tá? Pode estar falando. Acho que não, né? Então é isso, meus irmãos. Esse foi o nosso tema. Ó, essa live aqui ela vai estar sendo gravada, né? Como a gente sempre fala. Essa live aqui ela vai estar sendo gravada. E daqui para quinta-feira, sexta-feira, mais ou menos, estaremos postando ela no grupo Enfermeiros da Luz. Vitor, deixa eu só te fazer uma perguntinha, amigo. Quando a gente está com a vibração baixa, mais baixa mesmo, bastante baixa, é possível que isso atinja os objetos que tem dentro da casa? Minha irmã, quando a gente está com a vibração baixa, pode ser devido a inúmeras questões. Pode ser porque a gente agiu errado e a nossa consciência agora está doendo um pouquinho, né? Pode ser porque a gente está um pouquinho triste, porque queriam alguma coisa, mas não conseguiu. Pode ser várias coisas. Mas vale lembrar, né, que as nossas vibrações baixas, quando a gente está com a vibração baixa, com o pensamento baixo também, a gente começa a mentalizar, a idealizar pensamentos de mesmo teor vibratório. Então, se eu estou com pensamentos baixos, eu vou ter pensamentos também não tão nobres. Pensamentos de raiva, ou de tristeza, ou de remorso, ou de rancor, ou enfim. Esses pensamentos vão começar a gerar energias que vão, antes de se exteriorizar, eles começam a nos envolver e inunda todo o nosso corpo para depois se exteriorizar. Quando ele se exterioriza, esses pensamentos, quando eu digo que o pensamento se exterioriza, eu quero dizer a energia daquele conteúdo mental. Então, pensamentos no mal, de briga, vai começar a emitir energias violentas. E essas energias começam a envolver os objetos. Começa a ficar nas nossas paredes, né? Parece que é uma palestra de Isabel Salomão, se eu não me engano, que ela fala, ela é médium também, os mentores se comunicam com ela, tudo, e ela fala, né, que momentos de briga, quando a gente tem momentos de briga com os nossos familiares, de briga mesmo, aquela briga de discussão e tudo mais, aquela troca de energia negativa e tudo mais, aquilo fica gravado na parede, como se fosse uma fotografia, diríamos, né? Aí fica envolvendo todo o ambiente. E é por isso que quando você chega na casa de alguém que só vive falando mal, só vive falando dos outros, só vive falando de violência, tudo, você chega na casa de alguém e diz, pô, tô me sentindo muito mal nesse ambiente. Tô me sentindo muito mal, né? Então, porque o pensamento daquela pessoa ali, os sentimentos dela, os pensamentos dela são cultivados com energias negativas. E o ambiente, a psicosfera da sua casa, diríamos, a energia que envolve a sua casa fica com energia negativa, tá? Então,
É mais ou menos por aí, né? Mais ou menos por aí, não é? Estamos escutando aí, Você pessoal. conseguiu? Estamos escutando. Dona Indiana, você conseguiu entender? Sim, Vitor, sim, consegui sim, amigo, consegui. Aí depois eu falo com você lá no privado, tá bom? Pronto, pode falar. Por isso também o motivo de vigiar e orar. Né? Vários motivos. Vigiar e orar é importantíssimo. Né? Então vamos lá, Pai. Isso pode soltar aí a oração. Estão escutando aqui essas bombas? Também não. Também não. Então, um pouquinho então. Peraí, só um minutinho para Peraí, ver só um que minutinho para ver. umas bombinhas aqui, mas para. Ele só, eu sei quem é esse moço, né? Aquele moço lá da frente, né, Pai? Ele mesmo. Ele sempre faz isso, né, quando é São João, sempre faz. É um Sábado, moço, sabe? sábado aqui na rua também, João, meu Deus do céu. Teve um aniversário, né, aqui na frente. Meu Deus do céu, esse homem já estava saindo dos limites. Era tanta daquela bomba, murrão, como aquela bomba assim, tipo chuveirinho. Meu Deus, que levava era 15 minutos, 20 minutos. Meu Deus, já estava insuportável. E fora os fogos de artifício que eles tocavam. Aqui Meu parou, graças a Deus. Deus do céu, tem gente que não tem noção. É, viu? É, realmente, tem pessoas que Eu, a- vai mesmo para tocar. Pai, o senhor eu quer... adoro São João, eu adoro São João. Mas nessa parte de bombinha já me tira do sério. Isso é verdade. É É tão meio Aqui tem complicado, uma mas pausa. final de vamos lá, semana, Pai, para a oração? mas eu já disse, o bom rapaz vai vender, eu já disse, aquelas bombas grandes não vai ter, não. Ele até que ele não gostou, eu digo não, porque aqui não tem lugar para isso. Até mesmo porque às vezes tem uma pessoa idosa, às vezes tem gente doente, e isso incomoda demais. E os animais? Isso é verdade. Aqui minha vizinha tem um cachorro que ela disse que a cachorra dorme junto com ela, que a cachorra fica se tremendo toda, fica naquela aflição toda. E aqui tem três, eu digo, não, os lá de casa são tranquilos. Os daqui não são assim, não. Agora, se ele estiver do lado de fora e alguém botar bomba, eles vão é pra cima mesmo. Eu digo, até os cachorros são doidos. Ave Maria do céu. Mas é assim mesmo, é assim mesmo. Tem que ter paciência, né? Os testes de paciência que Jesus nos dá. É, Ô, pai, o mas é senhor assim, vai começar a oração, pai? Vamos lá, né? Aproveitar que ele deu uma pausazinha aqui. Eu concordo, só para dizer aí que eu concordo com a Marilene, né? Eu acho que isso também faz parte do orgulho, né? Do egoísmo, na verdade. A gente quer fazer nossa festa e acaba destruindo com o dia das pessoas. Tem idosos aí que praticamente tem problemas, não consegue dormir, são os animais. Então, para você ver que não estou dizendo que são eles, somos nós também. Nossa é, humanidade ainda está nessa fase, infelizmente, né? Então vamos lá, vamos focar aí na na grande nossa. luz, na Começou de grande novo. luz. Ele começou de novo. Não, aqui deu uma pausazinha. Vamos lá, vamos focar na grande luz do nosso Mestre Jesus. Todos se concentrem aí, fechem os olhos. Eu gostaria de agradecer a todos a presença, tanto de nós aqui, a nossa presença carnal, como dos irmãos espirituais, todos os irmãos que nos ajudam aqui nessas reuniões, os mentores espirituais, de todos nós presentes aqui, em prol do aprendizado do Evangelho, em prol da nossa trajetória carnal, né, das nossas lutas contra os nossos instintos, os nossos sentimentos ainda corrompidos, né, pelo, pelo orgulho, pela vaidade. Que Deus e Jesus Cristo nos abençoe sempre para que a gente possa absorver cada dia que a gente se reúne um pouco mais da sua sublime e palavra de luz. Vou passar agora para a oração de Divaldo, para a gente finalizar o dia de hoje. Só um minuto.
Ô, pai, o senhor tá. Porque eu acho que esse som não tá saindo, não. Oi? Eu acho que esse som não tá saindo, não. Olha. Eita, aí deu ruim, viu? Ruim, viu? Algum de vocês estavam escutando ou era só eu? Porque parece que o som assim não sai, não, sabe, pai? E como é que sai o som? Eu acho que Rapaz, só falando com a Roberta. Mas, então pai, fazer o assim, senhor pode vamos fazer fazer. O assim. senhor pode, o senhor pode colocar ele falar. E o que ele falar, o senhor repete. Aí a gente acompanha. É, mas fica um pouquinho ruim assim. Deixa eu ver se eu compartilho com vocês que é melhor. É uma oração muito linda aqui, rapaz. Queria colocar para vocês escutarem. Eu até pensei em escrever ela para falar para vocês, só que no Divaldo é outra coisa, né? É outra oração. É, o Mas eu Divaldo falei, falando. mas eu falei com vocês aí no privado do celular de vocês, e vocês escutam ela com mais calma. Na verdade, é o início de uma palestra, né? Só que ele abre com essa oração que é muito bonita, né? Uma prece a Deus. Para mim, eu senti um resumo de Deus na nossa vida, como Deus age em nossas vidas. Um resumo curto, mas que fala tudo. Então é isso, meus irmãos. Agradeço hoje a presença. Vou mandar para vocês em privado. Viu? Forte abraço. Vamos, vamos fazer. Quer fazer? Quer que eu faça uma oração final aqui para finalizar, finalizando? Aí depois a gente vê essa oração de volta também. Pronto, pode fazer. Pode fazer. Pode Porque fazer. tem o pessoal das gravações, né? Da gravação que pode assistir depois, né? Aí, Isso. Eu fiz um agradecimento, né? Mas você pode finalizar, falar mais algumas palavras, né? Para ficar fechado. vamos lá então. Vamos fazer uma oração final aqui. Pai, o senhor quer desligar o microfone? Isso. Pode ligar o microfone, Marilene, só para não dar interferência nem nada. Você quer falar alguma coisa, Marilene, também? Eu vi que você tirou o microfone, né? Não vou esperar a oração do irmão no privado. Então tá tudo bem. Vamos lá, vamos fazer uma oração final aqui. Como a gente tinha falado no começo, né? Sobre os passes, vamos tentar fazer um passe? O que é que vocês acham? Vamos tentar fazer um passe coletivo aqui, nós todos aqui. Algum de vocês topa? Quem vocês acham? Sim, Vitor. Pode ser, por mim pode ser. Estou com a bateria aqui quase acabando, mas a gente fica aqui até Ô, Vitor, até dar. o meu esposo, ele pode estar ouvindo esse passe? Pode, ele deve. E diga a ele que acompanhe. Diga a ele que acompanhe. Fecha os olhos. Olha, o negócio tá nervoso aqui, viu? Venha cá, meu filho. Tá bom, Vitor. Meus irmãos, vamos lá. Ó, se vocês quiserem, podem estar desligando as luzes do ambiente que vocês se encontram aí, né, para auxiliar. Mas se vocês, quem tem medo de escuro, pode deixar a luz acesa ou deixar uma luz um pouco distante, assim, para ficar uma penumbra, um negócio um pouco escurinho. Eu vou desligar as luzes aqui do meu quarto, né? Eu acho que vocês não vão conseguir me ver direito. Vou desligar essa aqui também. Peraí. Ó, aí eu vou desligar a luz aqui, vai ficar praticamente um breu, né, no meu quarto, mas não tem problema não. A ideia não é me ver, né? A ideia é se conectar. Então, quando vocês estiverem prontos aí, a gente pode começar esse passe virtual, diríamos assim, né, à distância. Quando vocês disserem aí, eu começo daqui. Tô tranquila Tô já. tranquila já, Estou aguardando já. Pronto. Então vamos começar. Vamos começar. Bom, meus irmãos, aqui estamos mais uma vez para finalizar mais uma terça-feira, uma noite de muito aprendizado, uma noite de muitos ensinamentos. E nesse momento, busquemos, do fundo do nosso coração, recordar um momento de nossas vidas que nos sentimos bem conectados com Jesus. Todos nós temos um momento em especial que nos sentimos conectados com Jesus. Recordemos esse momento. Lembremos
Sintamos, vamos sentir a felicidade que esse momento nos trouxe, que aqueceu os nossos corações, que fez derramar lágrimas de felicidade, de carinho. E, meus irmãos, visualizemos esse momento, Jesus em espírito, que estava ao nosso lado, que ele está. Visualizemos, meus irmãos, Jesus que tocava no nosso ombro, dizendo: meu irmão, eu estou aqui. Meu irmão, eu sempre estive aqui. Recordemos, meus amigos. E agora vamos visualizar um lugar bem lindo. Um lugar bem lindo, com flores, um campo, quem sabe, com flores, em que estamos sentados num banco, um banco de madeira, visualizando um céu, um riacho do nosso lado, com água cristalina. Visualizemos, meus irmãos. E nesse momento, Jesus pega na nossa mão, com a palma da sua mão embaixo da nossa palma, e com a outra envolve a mesma mão, fazendo como se fosse uma concha, e a nossa mão no meio. E ele começa alisando nossa mão e começa dizendo assim: meu filho, o que queres me dizer? Então, meus irmãos, oremos com Jesus. Senhor, estamos aqui mais uma vez encarnados para passar por diversas situações. Queremos, Senhor, se for possível, rogar as tuas boas energias, pedir forças em forma de amor, para que consigamos, Senhor, passar pelas tribulações da vida. Não é fácil. Às vezes eu choro, às vezes eu fico irritado, às vezes eu fico triste, mas eu sei que o Senhor não está me deixando só. Eu sei que o Senhor sempre se encontra conosco. Queria, Senhor, se me fosse possível, pedir tuas boas energias de força, de amor, para que eu consiga suportar os meus fardos, as minhas dificuldades. Ampara-me, Senhor. Ampara-me, para que eu possa suportar as expiações e seguir firme em direção a Deus. Então agora, meus irmãos, imaginemos Jesus do nosso lado. Agora, nesse momento. Nós aqui, uns sentados, nesse momento. Imaginemos Jesus do nosso lado. E uma luz que envolvendo a nossa cabeça, vem descendo devagarinho pelo nosso corpo, nos trazendo paz. Vamos sentir, meus irmãos, o nosso coração que se encontra envolvido nas vibrações de Jesus, que nos abraça, que nos acolhe. Vamos sentir, meus irmãos, uma luz na cor verde que vem curando todo o nosso corpo, deixando todas as doenças para trás. E uma cor rosa que vem envolvendo todo o nosso corpo em forma de amor, que nos traz confiança e fé em Deus, que nunca nos abandona. Que essa luz possa estar sempre conosco, que essa luz possa estar sempre nos envolvendo. E aproveitando esse momento em que estamos aqui buscando nos conectar com Jesus, sentir a sua luz, busquemos vibrar por todos os nossos irmãos desse planeta que se encontram envolvidos nas dores, nas tribulações diversas. Nossos irmãos afetados pela guerra, nossos irmãos afetados pela miséria
e até aqueles que se encontram na maldade, na ilusão da maldade. Busquemos vibrar amor, vibrar paz. Vamos mentalizar o planeta Terra, todos os seus habitantes em oração. Quão lindo seria todo mundo em oração. Oração a Deus. Visualizemos o planeta Terra envolvido numa luz pela oração dos habitantes. Imaginemos o quão lindo será quando chegarmos nesse nível evolutivo de todo o mundo parar para orar. Imaginemos que a luz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar em nós, meus irmãos. Porque, embora estejamos cada um em faixas diferentes de interpretação sobre Deus, somos todos uma família só, ante o nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja feita a vontade dele em nossas vidas. Que assim seja.